iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e meu amigo Marcos fazemos uma investigação, uma conversa sobre temas vinculados aos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Esse é um momento de reflexão, um momento que nós convidamos a todos a mergulharem nessa tarefa de autoconhecimento, baseado em tantas instruções que o Krishnamurti nos deixou. E o tema de hoje, que é um tema muito desafiante, é o término do sofrimento. Nós escolhemos esse tema por ser um tema central no caminho espiritual também, né? Vocês veem que no budismo, por exemplo, né, o final, né, a cessação do sofrimento é um tema fundamental, é a razão por que o Buda saiu da casa do pai, né, do castelo onde ele morava, e foi em busca de uma resposta, né? Por que o homem sofre? Qual é a razão de tanta dor, de tanto sofrimento que a gente pode presenciar no mundo? E se há uma possibilidade de nós transcendermos esse estado de sofrimento que parece que acompanha todos os seres humanos ao longo da vida e superar a dor e o sofrimento, né? Isso pode parecer até uma questão impossível, né? Porque se o sofrimento é algo que sempre acompanhou o ser humano, quando você tem uma proposta, como o Krishnamurti coloca, de nós investigarmos se é possível cessar com o sofrimento, se é possível colocar um ponto final, um término ao sofrimento, isso pode parecer uma questão de difícil realização, como se fosse quase uma utopia, né? Mas ele diz que se nós investigarmos profundamente essa questão, que essa é uma possibilidade. Mas é muito importante lembrar, sempre que nós estudamos Krishnamurti, lembrar que qualquer coisa que eu venha afirmar, ou que o Marcos, ou qualquer pessoa venha afirmar, não é a coisa em si. E não existe autoridade na vida espiritual. Qualquer colocação que nós façamos, seja nossa, ou seja algum ensinamento do Krishnamurti, não é um ensinamento que deve ser considerado como proveniente de uma autoridade, e sim uma sugestão de investigação. Quer dizer, o que é dito por nós, e até o que é lido também dos livros do Krishnamurti, das palestras que ele proferiu ao longo de boa parte de sua vida, é sempre nesse sentido, né, de despertar o interesse, despertar o sentido de investigação, sempre lembrando que a palavra não é a coisa, que a gente tem que ir além das palavras, nós precisamos estar atento para a maneira como nós interpretamos o que é dito, o peso que as palavras têm, as emoções que são despertas quando nós ouvimos determinadas palavras. Então, tudo isso aí é algo que exige muita atenção da nossa parte. Nós estarmos sempre cuidadosos para não deixar que os preconceitos, os condicionamentos e as nossas ideias, ideais interfiram na nossa percepção do que está chegando até nós a cada momento, inclusive nesse momento que nós estamos aqui reunidos como amigos para investigar esse tema tão fascinante, né, do sofrimento. Nós podemos afirmar que não existe nenhum ser humano que nunca tenha sofrido, que nunca tenha tido dor. E o Krishnamurti costumava, inclusive, dizer que a dor do mundo é a nossa dor. Nós não podemos nem nos isolar
do sofrimento alheio, porque existe uma conexão profunda entre a nossa dor e a dor do mundo. Então, feito esse introito, eu queria então passar para o Marcos fazer algumas considerações iniciais também desse tema que é desafiante, porque toca em algo que todos nós sentimos. E é muito importante que a gente trate desse tema, não teoricamente, né? Mas com realidade, porque o sofrimento é um fato. O Buda falou disso de uma forma muito enfática, né? E o Krishnamurti também trata disso. E a humanidade sofre, seres humanos sofrem, nós sofremos. E existe uma causa para o sofrimento. O Buda dizia que a causa do sofrimento é o desejo. Quando a gente simplesmente aceita as coisas como elas são, não há sofrimento. Mas o desejo também faz parte da vida, né? Ele também é energia de movimento, né? Então a gente precisa mergulhar profundamente no tema e ver que provavelmente a raiz do sofrimento está na nossa ignorância existencial. Porque nós nos identificamos com tudo que é transitório, de uma vida transitória. E a nossa mente opera como se tudo isso que é transitório fosse ser eterno ou perene. A gente não procura explorar se existe alguma coisa eterna que está além dessa veste que é essa pessoa com esse corpo, né? Essa pessoa e esse corpo são vestes de uma consciência que está dentro, uma consciência que vive no mundo subjetivo. E como a nossa mente só vê a vida pelo lado externo, é inevitável o sofrimento. Porque qualquer coisa que a gente se apegue, seja para manter, seja aquilo que a gente quer alcançar, quer atingir, né? E a vida tem a sua dinâmica própria, que às vezes as coisas vão como a gente quer e às vezes elas vão ao contrário. Se a gente não tem esse desprendimento, essa aceitação do movimento da vida como um movimento sábio, como um movimento que está nos ensinando o tempo todo, um movimento inteligente. Os acontecimentos, eles não acontecem ao acaso. Eles têm uma sequência inteligente para despertar a nossa consciência. Mas a gente sofre os efeitos desse movimento no nosso inconformismo com as coisas como elas são, né? Então, a gente já vê de início que é um tema que exige uma reflexão mais profunda. Eu tenho até algumas citações aqui do nosso amigo, que daqui a pouco eu vou começar a trazer, mas antes de voltar a palavra para você, Edu, eu queria fazer uma diferença entre dor e sofrimento. Porque dor é aquela coisa que vem, né? A dor física, quando você dá uma topada numa pedra, ui, 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 você dá uns gritos, passa a mão ali no dedão do pé e passa, né? Às vezes a dor física é mais prolongada, dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de doença que a pessoa possa ter, que vai exigir remédios, que vai exigir modos de neutralizar essa dor física. Agora, a dor que a gente está falando aqui, que realmente dói na alma, é o tal sofrimento psicológico, né? São as perdas, né? A pessoa amada que morreu, ou a pessoa amada que nos abandonou e foi embora com outro ou com outra, né? As perdas e as frustrações das coisas que a gente queria e que não aconteceram, o que a gente queria conquistar e não conquistou, o que a gente queria chegar e não chegou, né? Sempre a dor psicológica ela está associada a alguma coisa que a gente queria que fosse diferente, né? Agora, ela pega a gente de surpresa. Quando você vê, pá, dói.
Mas se você sentir a dor sem fingir que não está sentindo, sem rejeitá-la, sem sublimá-la, sem alimentá-la com a autopiedade, né? Coitado de mim, que injustiça, né? Se você simplesmente sentir e não fazer nada, ela vai passar. Agora, quando que ela se transforma em sofrimento? Quando a gente dá continuidade por não aceitar aquela dor ou por nós alimentarmos, né? Alimentarmos através dos pensamentos de autopiedade, de sentimento de injustiçado, revolta, né? Tudo isso transforma a dor em sofrimento. E aí vira uma dor crônica. Enquanto a dor em si é uma coisa aguda, que ela vem, bate, e você sofre ali naquele momento e ela não tem continuidade, né? O sofrimento em si é aquela coisa que você carrega, fica carregando, né? O que você me diz, Edu? Você tocou num ponto que é da maior importância. As pessoas, às vezes, não percebem isso, mas a dor física, aquela dor que, como você falou, de uma topada, de uma doença, a dor que chega até nós devido às circunstâncias externas de saúde, por exemplo, elas têm, logicamente, um impacto. Nós não podemos dizer que ela não existe. Todo mundo tem esse tipo de dor em alguns momentos. Tem algumas que são muito intensas. A dor do parto, por exemplo, é uma dor muito forte, né? E várias dores, né? Várias doenças trazem esse tipo de dor. Mas existe o aspecto psicológico, né? Como você disse, por trás da dor. Então, se você antecipa a dor, você está sofrendo sem necessidade, né? Às vezes você imagina que vai sentir dor por alguma razão. Eu já dei esse exemplo antes, mas você vai ao dentista, antes do dentista começar a fazer algum tipo de intervenção no seu dente, você se contrai todo e já sofre por antecipação. Então, esse é um exemplo de uma dor que não tem nada a ver com uma realidade física. Não existe nada que esteja gerando algum desconforto físico, mas psicologicamente nós estamos antecipando alguma coisa desagradável e isso gera um sofrimento, né? Isso é um exemplo trivial, mas nós fazemos isso com uma frequência muito grande, de sempre estarmos antecipando que as coisas ruins podem acontecer e nos fechando e trabalhando mentalmente coisas que são desagradáveis e imaginando que nós vamos podemos ser roubados, que alguém pode nos passar a perna, que nós podemos perder uma pessoa amada. O medo, por exemplo, é algo que traz um sofrimento muito grande. Uma pessoa muito medrosa, ela sofre muito, né? Porque ela está antecipando alguma coisa que pode acontecer e que às vezes não tem nada a ver com a realidade, é pura imaginação, né? Que nem aquela famosa citação, né, que é muito usada na Índia, né, da criança que entra numa sala escura, onde tem uma corda enrolada, e ele, devido aos seus condicionamentos, ele acha que aquilo lá é uma cobra. Então ele confundiu a corda com a cobra e saiu correndo com medo. Por quê? Porque ele não conseguiu ver com clareza o que estava acontecendo naquele momento. Até que a sua mãe entra com ele no quarto, acende a luz, aí ele percebe, quando se faz a luz, que não existe cobra nenhuma ali. Então, a incapacidade de olhar para a realidade e vê-la como ela é, e não como você imagina que ela poderia ser, ou você imagina assim como você gostaria que ela fosse, é uma fonte de sofrimento muito grande. Tanto a antecipação de algo que você imagina o que pode acontecer, ou uma ideologia que leva você a querer que as coisas sejam de uma determinada maneira e não como elas são. Então, como o Marcos disse, é muito importante nós aceitarmos aquilo que a vida nos traz
da maneira que as coisas acontecem, sabendo que existe uma sabedoria, uma inteligência que supera a nossa capacidade de compreensão e que nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão de ser. Então, se nós estamos passando por um momento difícil, ou por causa de uma doença, ou por causa de alguma perda, tudo está encadeado dentro de uma lógica, e mesmo que ela não seja plenamente compreendida. Então, uma das coisas mais importantes que o Krishnamurti enfatiza muito é a necessidade de nós olharmos o que está acontecendo sem procurar justificar, fugir, reprimir, né, sublimar, simplesmente olhar o que está acontecendo e aceitar. O fato de aceitar a realidade como ela é elimina grande parte dos problemas. A questão é que os nossos condicionamentos nos impedem de olhar a realidade de frente. E nós estamos assim presos à ideia do que deveria ser, e não aquilo que é de fato e que você não pode alterar. A maior parte das coisas que acontecem na sua vida, você não tem controle, né? Não só a doença, mas todas as perdas, né? Até perdas de entes queridos, acontecem. Você não tem controle sobre isso. Agora, a maneira como você trabalha aquele fato, olha para aquele fato, aceita aquele fato ou não, é que faz toda a diferença, né, Marcos? Eu vou chamar o nosso amigo para conversa, tá? E olha só, é engraçado que o que a gente chama de sofrimento, às vezes, é um choque que a vida nos dá. E um choque para a gente sair da estagnação, né? Para a gente despertar, né? Então, olha o que ele fala. A tristeza não purifica. Quando a mente está estagnada, narcotizada, entorpecida pelas crenças, peada pelas limitações, é despertada pelo movimento da vida. A esse despertar chamamos sofrimento. Quando se perturba a nossa segurança pela ação da vida, a isso chamamos sofrimento. Então, vocês vejam que, às vezes, os choques vêm para o nosso despertar. E a gente, ao invés de transformar aquela dor em crescimento, a gente transforma ela em sofrimento, né? Uma coisa muito importante que ele fala é não fugir do sofrimento, porque a mente humana tem essa tendência de buscar o prazer e fugir da dor, buscar o prazer e fugir da dor, né? E às vezes dói até muito mais por causa disso. Ele fala assim: conhecer a causa do sofrimento e transcendê-lo significa encará-lo, não tentar fugir por meio de ideais ilusórios ou outras atividades do ego. A causa do sofrimento é a expansão do ego, né? A expansão no sentido daquilo que você queria acrescentar e não conseguiu e frustrou, ou até de manter, né? No caso das perdas, né? Aquela coisa que você perdeu, aquela pessoa que você perdeu, sai da esfera de domínio aí do seu ego. Então, aí é que está a raiz do sofrimento. Olha o que ele diz. O sofrimento perverte e deforma a mente. Essa frase é forte, hein? O sofrimento perverte e deforma a mente. O sofrimento não é o caminho da verdade, da realidade de Deus. Temos tentado enobrecê-lo, dizendo-o inevitável, necessário, alegando que traz compreensão, etc. Mas a verdade é que quanto mais intensamente uma pessoa sofre, tanto mais ansiosa se torna de fugir, de criar uma ilusão, de encontrar uma saída. Parece-me, pois, que a mente saudável deve compreender o sofrimento e ficar completamente livre dele. E isso é possível.
como você disse logo no início, né, Edu? É possível. Mas, para isso, primeiro, você não pode fugir do sofrimento. Se ele chegar, não adianta fugir, porque a fuga só vai piorar e aumentar. Você tem que olhar, encarar ele de frente. E aí você vai descobrir que o sofrimento é o seu próprio eu, é o seu próprio querer. É alguma coisa que você queria que está sendo muito contrariada, né? Quando a pessoa passa a perceber esse querer e a suavizá-lo e a ver que nem tudo vai ser como a gente quer, né? Aí o sofrimento chega ao fim. Diz É, ele. sim, Quer fala. comentar? Pode falar, depois eu comento, então. Tá. Assim, para que alguém possa compreender o sofrimento, deverá começar livrando-se dessa brutal e egocêntrica trivialidade que é a pena de si mesmo. Autopiedade. Você pode sentir autocompaixão por motivo de doença, a morte de alguém que lhe é caro, ou por não ter se realizado, e, por conseguinte, sentir-se frustrado, embotado. Mas não importa qual seja a causa, a autocompaixão é a raiz do sofrimento. Então, quando vem aquele pensamento assim, coitado de mim, que injustiça, não é? Me magoou. Tudo isso aí é autocompaixão, é onde reside, onde estão as raízes do sofrimento. Qual é? É, Fala você agora, depois eu continuo. pois quando a pessoa não aceita o que a vida lhe traz, isso demonstra também uma falta de confiança com uma justiça universal, né? Com, vamos dizer assim, com uma ordem universal. Se você rejeita o que lhe chega, né? E fica revoltado e quer fugir daquele sofrimento, quer alterar a realidade, não aceita a realidade como ela se apresenta para você, você acaba gastando uma energia muito grande, porque o fato de você não aceitar a realidade, não aceitar a dor, que é inevitável, faz com que você despenda, né, uma quantidade de energia que às vezes te traz uma prostração, uma condição psicológica tão negativa que impede que você tenha capacidade de compreender o que está acontecendo com você. Essa compreensão do que exige uma atenção muito grande, um voltar-se para a vida, né, com todos os sentidos despertos, olhando para a realidade como ela se apresenta, sem querer alterá-la, né? E o problema é que nós fomos condicionados pela nossa cultura que nós temos que vencer a dor, temos que chegar a ser alguém, né? Superar os outros, superar as nossas fraquezas. Então nós brigamos com aquelas coisas que às vezes nos são desagradáveis, mas que muitas vezes são inevitáveis e fazem parte da nossa caminhada. Então o Krishnamurti ele tem uma abordagem muito diferente, né? Em vez de você fugir da dor, você brigar com ela, não aceitar, simplesmente você olha para ela e fica com ela. Isso parece muito interessante. Será que nós podemos ficar com a dor sem fazer nada, sem pensar, sem racionalizar, sem reprimir, sem reclamar? Isso é uma postura que exige muita atenção, porque o pensamento, quando ele começa, né, a matutar, aí fala isso que o Márcio estava dizendo, de você querer tentar dizer que há uma injustiça que fizeram com você, seja o Deus que foi injusto, ou as pessoas foram injustas com você, você tentar arranjar um culpado pela sua dor. É muito comum você ter um sofrimento e tentar achar um culpado por aquela dor. Isso aí não resolve nada, isso só aumenta o sofrimento, aumenta o desgaste, porque aí você vai continuar, né, matutando e tentando
resolver o problema, às vezes até se vingar de quem lhe trouxe a dor, mas ninguém é responsável pela sua dor. Ela vem quando ela tem que vir. Isso talvez seja uma revolução na nossa maneira de pensar, de entender que não há responsáveis culpados externos pela nossa dor. Ela surge, e ela surge como decorrência do viver. Esse viver e a dor são coisas que são inseparáveis. Enquanto nós somos seres humanos, nós vamos passar por situações difíceis. Eu lembro uma das dores mais intensas que o Krishnamurti teve, até já comentei isso em outras reuniões, foi quando ele perdeu o irmão dele, o Nityananda, que era uma pessoa extremamente próxima. Ele tinha vários irmãos, mas o Nityananda, desde criança, era muito chegado a ele, e ele foi levado, junto com o Krishnamurti, pela Unibesem, para ser capacitado, para ser treinado, para também ajudar no trabalho que era atribuído aos mestres, né? Trabalho de preparação da vinda do instrutor do mundo, como na época se pensava. Mas o Nietzsche, então, ele tinha era quase assim uma ligação assim, como se fosse uma pessoa só, o Nietzsche e o Krishnamurti. Então, quando ao contrário do que o Krishnamurti imaginava, porque ele tinha a certeza que quando Nietzsche ficou doente que ele ia sarar porque ele tinha uma missão a cumprir, etc. Quando ele morreu, ele ficou profundamente chocado e muito tocado. Ele sofreu muito, tanto que ele até à noite ele perdia o sentido, começava a balbuciar coisas estranhas. Ele estava no navio, inclusive voltando para a Índia, quando ele soube da morte do irmão, né? Então ele sofreu muito, mas ele não carregou esse sofrimento além daquilo que é inevitável, porque uma pessoa que perde um ente querido não pode negar a dor. A dor é um fato, né? Agora, você carregar a dor além, né, do que é justo e natural, né? Você tem um luto e carregar esse luto por anos e anos e anos é uma coisa que não é inteligente, que não faz sentido, né? E é interessante que as pessoas que estavam com Krishnamurti dizem que quando ele chegou na Índia, quando o navio chegou na Índia, ele era uma outra pessoa. Aquele sofrimento, aquela perda, fez com que ele se transformasse. Foi algo importante no processo de crescimento espiritual dele, né? Então, nós nunca podemos rejeitar alguma coisa que chega até nós, porque tudo tem uma razão de ser, né? E a dor é também um instrumento que pode ser regenerador no sentido espiritual, como foi para o Krishnamurti, né? Ele, quando chegou na Índia, ele não tinha nenhum traço daquele sofrimento que ele tinha passado logo que ele soube do falecimento do irmão. Então, eu acho que isso dá mais ou menos uma dimensão de como deve ser a nossa atitude em relação à dor, né? Ela vem, você acolhe. Isso que é interessante, né? Em vez de rejeitar a dor, reclamar, procurar culpados ou justificativos, você acolhe. Fica com a dor, fica com ela e deixa que aquela dor seja totalmente vivenciada, até que ela se esgote naturalmente. E se você deixar isso acontecer como sendo uma onda que chega na sua vida e que passa, essa onda ela tem um efeito altamente regenerador, porque ela purifica, ela toca no interior do seu ser e faz com que você olhe para as coisas de maneira diferente. Eu acredito, por exemplo, que o Krishnamurti ele tinha um ideal, tinha uma expectativa que não se cumpriu. E ele aceitou isso. Ele não ficou amargo por causa disso. Muitas vezes a dor traz amargura, traz esse sentimento de isolamento, de insatisfação, de não aceitação. E ao passo que se você se abrir para a dor, né? Se você tem qualquer dor, se você olha para ela, aceita e encara ela de frente, ela desaparece no tempo que tem que desaparecer. Até uma experiência minha, até a dor de dentista
se você não reage, não procura fugir dela, ela se torna muito menor, muito mais suportável, e quando acaba, acabou. Ela não deixa traços, né? Não deixa traumas, que são, às vezes, um problema, né? A pessoa sofre e continua com aquele trauma do sofrimento durante muito tempo, porque ela não aceitou, porque ela procurou justificar, porque ela procurou culpados e assim por diante. Ao passo que, se ela não reagir à dor, olhar, aceitar e continuar a sua vida da melhor maneira possível, isso faz com que você, em vez de perder energia, você ganhe energia. Edu, você usou esse exemplo da morte do irmão do Krishnamurti, né? Que ele estava num navio. Diz que ele recebeu a notícia, que veio um telegrama, sei lá, da morte do irmão, que ele tinha certeza que ia ser preservado, né? Disseram que a vida do irmão era muito importante para o trabalho dele, e aí essa confiança que ele tinha que o irmão não ia morrer foi traída, porque morreu, né? Mas diz que ele gemia, que ele ficou trancado na cabine dias, né? Mas quando ele chegou, ele estava radiante, ele era outra pessoa. Então, esse tipo de dor, ela é a morte do eu, é a morte do apego, né? É a morte, é uma regeneração que acontece, né? E a morte da Então, expectativa também, né? Ele tinha uma também, expectativa que era mental e não era realidade. exatamente. Então, você vê o que ele fala aqui. Qual é a natureza e a essência do sofrimento? Não é o sofrimento a expressão total, nesse instante, de uma existência completamente egocêntrica? Olha só isso. A essência do sofrimento é a essência do eu, do ego, a pessoa, o limitado, o enclausurado, a existência que reside, a qual chamamos eu. Se não houvesse um eu, haveria sofrimento? O indivíduo ajudaria, faria todo tipo de coisas, porém não sofreria. Então, o sofrimento em si é a morte do eu. Quando você perde um ente querido, esse ente querido deixa de ser um personagem na sua novela pessoal. Sua vida é como um filme. Então, deixou de existir aquele personagem. Então, o eu ali se regenera. E é interessante que essa dor que a vida causa, às vezes, humaniza a pessoa, né? Às vezes a gente é tão arrogante, tão assertivo, tão até rude, e aí a pessoa fica humanizada pelo sofrimento. É um negócio impressionante. Não que a gente deva procurá-lo, mas também não evitá-lo, né? A gente deve simplesmente encarar a vida como ela é, aceitar a vida como ela é. Diz ele assim: quando a mente compreende a natureza do tempo e do pensamento, quando desarraigou a autocompaixão, o sentimentalismo, o emocionalismo, etc., então o pensamento que criou toda essa complexidade termina e o tempo não mais existe. Por conseguinte, você fica direta e intimamente em contato com essa coisa a que se chama sofrimento. É interessante esse negócio do pensamento e do tempo, porque o sofrimento ele está sempre relacionado a esse encadeamento entre o passado e o futuro, né? Quando não há nem passado nem futuro, não existe sofrimento, né? Diz ele aqui: o sofrimento só se conserva quando há fuga dele, quando há desejo de fugir-lhe ou de divinizá-lo. Mas quando não houver nada disso, por estar a mente em direto contato com o sofrimento e, por conseguinte, completamente silenciosa em relação a ele, você descobrirá então por si mesmo que ela se libertou de todo o sofrimento. Então, aquela coisa do agora, né? Você está em contato com aquilo que está doendo agora. Você não foge, não alimenta, não tenta sublimar, não tenta justificar, não tenta explicar, só fica com a coisa, ela vem e uma parte do nosso ego está morrendo na hora daquela dor, e essa morte traz transformação, né? E nos humaniza.
O Marcos, tem uma coisa sobre isso que eu acho muito interessante, é que as pessoas, muitas vezes, elas usam o sofrimento para chamar atenção para si. Você falou Com muito no eu, certeza, né? com Então, por certeza. exemplo, a pessoa ficou doente e ela acaba usando esse estado, né, de o fato de ela estar de cama, dela estar cometido de algum mal, faz com que ela exija ou espere que as pessoas lhe deem mais atenção. Se a pessoa tem alguma carência afetiva, por exemplo, acha que as pessoas não dão muita importância para ela, não dão a atenção que ela gostaria de ter, às vezes ela adoece sem razão, só para receber a atenção das pessoas. Você vê que é uma doença psicossomática, né? Aliás, a maior parte das doenças tem um fator psicológico, isso aí já está provado cientificamente, né? O componente psicológico das doenças é elevadíssimo, né? O estresse, por exemplo, é um fator psicológico, né, que alimenta as doenças, mas muitas vezes esse, você falou no eu, né? Aquele eu que está isolado, que está carente de afeto, carente de atenção, ele usa, às vezes até ele simula um sofrimento que nem existe, uma dor que não existe, somente para ser cuidado, para ser visto como um coitadinho. Tadinho, está sofrendo, vamos dar uma atenção para ele, vamos cuidar dele. Não é? Então, aí aquele sofrimento, aquela dor é estendido por um prazo maior para manter aquela atenção das pessoas que ele gostaria de receber atenção. Né? Então, você vê como é que existe esse jogo, né? É um jogo psicológico, né? Que às vezes até é inconsciente das pessoas querendo atrair para si a atenção e usando esses subterfúgios que, na realidade, nos afastam da realidade. Quando nós tínhamos que estar totalmente atentos, né, totalmente sãos. O Krishnamurti fala muito da importância de você não sofrer, justamente para poder ter toda a energia que é necessária para você ascender para um nível de consciência mais elevado. Se você cultiva o sofrimento, está jogando a sua energia fora. O sofrimento, embora em parte ele seja a dor, pelo menos em parte ela seja inevitável, quando você cultiva, né? Tem pessoas que cultivam, ficam reclamando da dor, se encontra com ela fala, eu dormi mal essa noite, eu estou com isso, estou com dor de cabeça. Às vezes não interessa nada aos outros o que você está sentindo ou sofrendo, mas você fica curtindo, né? E usando aquela dor como um assunto, como algo para atrair a pena dos outros, a atenção dos outros, e você acaba gastando uma energia, um tempo, desperdiçando aquela energia e aquele tempo que você pode usar para coisas transformadoras, produtivas e mais elevadas também. No caso, a transformação é compreender o sofrimento, né? E é interessante qual é o papel do pensamento nisso. Ele fala assim: desde que a mente esteja inteiramente em contato com o sofrimento, esse fato por si só dissolve todas as qualidades geradoras de sofrimento inerentes ao tempo e ao pensamento. Por conseguinte, estará terminado o sofrimento. Então, as qualidades geradoras de sofrimento são inerentes ao tempo e ao pensamento. O sofrimento ele está sempre ligado a algum tipo de continuidade, esse sofrimento psicológico, né? Então, assim, aquela coisa que você queria que continuasse, acabou, parou, não vai ter mais. E é esse querer a continuidade que é um movimento do pensamento no tempo, projetando o tempo, que é a causa do sofrimento. Então, o que a gente vai descobrir de tudo é que o fato de nós não conhecermos a nós mesmos, não sabermos como a nossa mente opera, como o pensamento vai sozinho, gerando essa autopiedade, gerando
esse emocionalismo, esse sentimentalismo, né? O fato de nós não percebermos a nós mesmos, nós permitimos que o nosso próprio pensar seja o gerador do sofrimento. E a única maneira de lidar com isso é estar com ele, estar ali sem fugir e sem correr atrás, sem sublimar, sem negar, né? Ficar com a verdade daquela perda, daquela dor, para que ela possa se transformar. Eu acho esse tema muito importante, porque, ainda que a gente precise olhar para o sofrimento com compaixão, né? Já dizia a minha mãe que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? É fácil a gente ir aqui como se estivesse a teorizar sobre o sofrimento. Na verdade, nós não estamos teorizando, nós estamos tentando mostrar como a nossa mente opera e como ela gera o sofrimento, né? Agora, a gente tem que ter muita compaixão e a gente acaba descobrindo que todo sofrimento vem da nossa ignorância existencial, ignorância do propósito maior da vida, ignorância dos mecanismos que a vida cria para forçar o nosso despertar, né? O próprio karma, que é tido como fonte de sofrimento, né? O karma sempre se olha pelo lado negativo. Estou sofrendo isso é karma. O karma é extremamente pedagógico. Ele traz sempre embutido um aprendizado que pode ser muito rico se, ao invés da gente ficar nutrindo e alimentando a dor, a gente usar ela como trampolim para uma compreensão mais ampla e mais profunda, né? Então, é o tipo do tema que demanda um olhar diferente, porque o olhar de quem só está sofrendo os efeitos das circunstâncias é um olhar do ego, é um olhar egocêntrico. Eu não queria que isso estivesse acontecendo, eu não queria que fosse assim. Agora, o olhar de quem se dispõe a aprender com a vida, aprender com os acontecimentos, aprender com o movimento inteligente que são as circunstâncias que a vida gera, né? Aí já não é mais o olhar egocêntrico do que me atinge, e sim o olhar de que, opa, que oportunidade eu estou tendo aqui de uma compreensão mais ampla, mais verdadeira, mais honesta, mais profunda. Então, o sofrimento pode ser um grande trampolim de despertar espiritual. Não que você vá provocá-lo, né? Porque a regeneração ela acontece sozinha. Se você tem uma ferida no corpo e você fica passando a unha, ela não regenera nunca. É o corpo que faz a regeneração. No nível psicológico é a mesma coisa. Se você sente a dor e permite, você não faz nada, e permite que a própria natureza regenere aquela ferida, o sofrimento não se prolonga. Agora, se você fica com o pensamento alimentando a revolta, sentimento de injustiça, autopiedade, tal, aí é como se você tivesse passando a unha na ferida e transformando aquela dor em sofrimento, né? Então, o Krishnamurti já tinha dito numa outra passagem que o sofrimento também é falta de inteligência, né? Então, se nós conseguirmos compreender o processo da vida na sua amplitude, o sofrimento que vem, ele vem, produz a regeneração para a qual ele existe, a gente cresce e ele vai. Agora, se a gente não está aberto a aprender, ele vem, fica, a gente carrega, nos amorfina, a gente vai vivendo aquela vida triste. Isso aí é só ego, né? A gente tem que morrer para o ego para a gente poder viver uma vida plena. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Um assunto bastante interessante. Esperamos que vocês continuem nas suas próprias vidas, investigando as causas do sofrimento e, quem sabe, eliminando por completo através da compreensão de si mesmos. Então, até o próximo programa. Um abraço a todos.